Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 26 de maio e nós já estamos aqui no nosso canal no YouTube, pouco perto das 9 horas da manhã, mas nesta quinta-feira eu tive a grata satisfação de receber um tapa na orelha do Fábio Azevedo, lá da Comissão 48. Quem não conhece o Fábio, não é? E quando o Fábio, às 5h10 da manhã, manda uma mensagem para você, é para você ficar alerta, porque algo de novo tem. E tem algo de novo nesta quinta-feira para todas as pessoas com deficiência do estado de São Paulo na luta pela questão do IPVA. Hoje tem notícia e nós vamos conversar sobre isso a partir de agora neste boletim extra do Diário PCD. Estava aqui me programando para à tarde acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas precisei parar aquele estudo em relação ao tema 1046 para falar com vocês sobre a questão do IPVA 2022 para o estado de São Paulo. A garganta, me perdoe, a garganta não está muito boa, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó, eu sou o Abrão Dib Júnior, sou homem de pele clara, barba bem baixinha, mais grisalha do que tudo, óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, uma camisa azul, um xadrezinho azul, ao fundo um painel branco e o trecho da obra da pintura feita por Osmar Santos, o meu grande mestre. Sejam todos bem-vindos ao Diário PCD. Por favor, você que já está acompanhando esse boletim, deixa o like pra gente aí, tá certo? Para que essa informação chegue para mais pessoas. Se não tiver inscrito no canal, venha se inscrever no Diário PCD no YouTube, acompanhe o site, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, estamos em todas as mídias sociais. Antes de trazer a notícia do dia, a bomba do dia, eu quero fazer uma rápida avaliação para você. Nós trouxemos na terça-feira, dia 24, a bomba do Ministério Público de São Paulo. A bomba que chegou nas mãos de todas as autoridades do estado de São Paulo, que tem relação direta com o IPVA. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, na terça-feira, notificou todas as autoridades envolvidas nisso para que eles, em 30 dias, pudessem se manifestar de forma oficial sobre a bagunça, sobre não vou nem falar outra coisa, sobre a falta de respeito em relação ao IPVA de 2022. Uma portaria inicial de um inquérito civil caiu nas mãos de todo mundo. Quem são esses todos? A Célia Leão, ex-secretária do Estado das Pessoas com Deficiência, o Carlos Augusto Neto, aquele que costuma dar entrevista para algumas emissoras, ele é auditor fiscal da Receita Federal, a Thalita Barros Cosati também gosta de dar entrevista, o ex-secretário da Fazenda Henrique Meirelles, o Marcos Ivan Benevides, que é diretor adjunto da Secretaria da Fazenda de São Paulo, o Hélio Fumil Cubata, coordenador adjunto da administração tributária, aquele que diz que não tem fraude diante das pessoas com deficiência em São Paulo, o diretor-presidente do CADIM, ao superintendente do IMESC. Aí vem a notícia do dia. O superintendente do IMESC, que nada mais é do que o secretário de Justiça, Fernando José da Costa, tá certo? O secretário de Justiça também é o superintendente do IMESC. Ele também foi oficiado. O grupo de trabalho e a comissão intersecretarial também foram oficiados, notificados, para saber por que eles não ouvem a Comissão 48 e o Podemos Sim. Por que até agora eles preferiram não ouvir essas entidades que representam de verdade a pessoa com deficiência. E aí, todas essas que eu disse agora, tem um prazo de 30 dias para se explicar. Mas a Procuradoria Jurídica da Secretaria da Fazenda tem 10 dias
para explicar a bagunça que está sendo feita, tá certo? E o Diário PCD, que é o noticiante disso tudo, também tem 5 dias para se manifestar e nós estamos preparando a nossa manifestação. Para alguns desinformados, esta ação do Ministério Público surgiu do terceiro dossiê feito pelo Diário PCD. Isso surgiu do Diário PCD com a colaboração do Podemos Sim e da Comissão 48. Tem gente que não quer dar crédito, não precisa dar crédito, não. A ideia é conseguir fazer com que as pessoas tenham garantido os seus direitos. Essa é a ideia. Mas teve gente por aí já falando e sequer disse de onde surgiu isso no Ministério Público. O Ministério Público não fez nada sozinho. Ele foi provocado pelo Diário PCD com a ajuda da Comissão 48 e do Podemos Sim e de todos vocês que confiam no nosso trabalho. Mas enfim, na terça-feira, essa decisão foi segunda-feira do Ministério Público, a instauração do inquérito civil. Na terça-feira, todo mundo do governo recebeu isso. E na terça-feira, eles tiveram uma reunião de portas fechadas, urgente, foi uma correria só, para que eles pudessem entender o que o Ministério Público queria. E o que é que eu apurei de que eles estariam fazendo a partir da terça-feira? Vamos fazer de tudo para não ter que explicar nada para o Ministério Público. Para na nossa manifestação a gente encaminhar decisões e atitudes do governo do Estado. Assim foi feito em fevereiro, quando o Dr. Tafner abriu uma ação civil pública. Em 2 dias publicaram o tal do edital 66470. Então o Ministério Público vai e bate, o governo corre. Sabe? Sabe aquela brincadeira de criança? Quando a mãe do menino bravo chega e ela grita na janela: Joãozinho, cadê você? Todo mundo corre. Assim tem sido Ministério Público e governo de São Paulo. Enquanto o Ministério Público não cutuca, o governo não corre. Abrão, por que você está falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: o IMESC se mexeu. O IMESC correu. O governo do Estado correu. Correu de medo. De medo do Ministério Público. De medo de ter uma canetada por improbidade administrativa. Mas o que o governo fez? Resolveu o problema? Não sei, mas o governo fez. Desde 2 de fevereiro, nós estamos aguardando que o IMESC comece o credenciamento de quem fará as novas perícias, não é isso? Não é isso que estava todo mundo aguardando? Não era essa a expectativa? Pois então, depois de toda essa espera, hoje, quinta-feira, 26 de maio, enfim, o IMESC publicou o credenciamento, publicou o edital para credenciar quem tem interesse em fazer as novas perícias. É isso mesmo. O IMESC publicou em Diário Oficial um edital para abrir o credenciamento para quem tiver interesse em fazer as perícias para as pessoas que querem a isenção do IPVA de 2022. Abriu esse edital, ele é específico para clínicas, para entidades, para quem tem interesse em fazer a perícia. E o que a pessoa com deficiência tem com isso? Tem tudo a ver. Porque até então, esse edital, sem a publicação, a gente não tinha noção de quem poderia se habilitar a fazer o seu credenciamento, a fazer a sua perícia. Então, esse edital foi publicado depois de pelo menos 3 meses de espera e de uma maneira muito mágica, em poucas horas, o Estado correu para publicar esse edital. Tenho certeza e convicção que a publicação desse edital só aconteceu em função do que o Ministério Público cobrou e notificou na segunda-feira. Então tá lá, é o edital de credenciamento do IMESC número 1 de 2022, é um processo que ainda não está nem no site do IMESC. Não está lá, porque até eles acordarem, até tomar café, até se preparar, até publicar isso no site, vai um tempo.
Mas nós, com a ajuda do Fábio Azevedo, nós tivemos acesso ao Diário Oficial. Vamos fazer um relato do que está no Diário Oficial, que é importante para a gente saber. Vamos tentar pontuar. Então está lá no Diário Oficial o edital de credenciamento das clínicas, das instituições, das associações que terão interesse em fazer a perícia das pessoas com deficiência que desejam ter a isenção do IPVA de 2022. Essas pessoas, essas clínicas, só podem se credenciar a partir de amanhã, tá? A partir do dia 27 só. Hoje não está valendo, só está a publicação no Diário Oficial. Eles criaram lá uma comissão de credenciamento de entidades médicas. Quem quiser fazer esse credenciamento, eles devem possuir profissionais aptos a realizar a avaliação de capacidade funcional da pessoa com deficiência pela Classificação Internacional de Doenças, pelo CID, e pela Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, da Organização Mundial de Saúde. Ah, Abrão, esqueceram a tal da avaliação biopsicossocial? Daqui a pouco eu vou comentar com você. Então, quem quiser se credenciar, tem que ter profissionais para avaliar as pessoas com deficiência de acordo com a CID ou com a CIF, tá certo? Aí eles exigem uma série de regras para quem quiser fazer o credenciamento. Eu acho justo eles fazerem aí uma seleção para que não tenha aí problemas futuros. Então, quem quiser se credenciar, tem lá uma série de regras a cumprir. Uma outra coisa que eu estava preocupado, e aí eles já colocaram aqui, é o seguinte: quem quiser se credenciar junto ao EIMESC para fazer as perícias, eles precisam ter médicos de qualificação de especialista, como medicina legal e perícias médicas, medicina do tráfego, que eu achei que eles iam esquecer isso, medicina do trabalho, ortopedia, medicina física, reabilitação, psiquiatria, neurologia, oftalmologia ou otorrinolaringologia. Então, estas clínicas precisam ter esses profissionais, tá certo? Então nós temos aqui, por que é importante dizer isso? É importante dizer porque além do responsável técnico, né, ter o registro no Conselho Regional de Medicina, precisam ter especialidades em medicina legal e perícia médica, medicina do tráfego, medicina do trabalho, ortopedia, medicina física e reabilitação, psiquiatria, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia. Boa! Boa! Gostei! O prazo do edital de credenciamento é de 12 meses. Então esse edital tem validade por 12 meses. A partir de amanhã, durante um ano, quem tiver interesse em se credenciar, pode se credenciar. Não tem aquele prazo, 90 dias. Não, um ano. O prazo de vigência do edital de credenciamento será de 12 meses. Então, daqui 7 meses, se alguém quiser se credenciar, tudo certo, não tem problema. O grande detalhe é o seguinte: quem fizer o credenciamento agora, quem juntar todos os documentos, todas as certidões e tal, eles terão que esperar 7 dias para saber se foi aprovado ou não, tá? O IMESC, se aprovar esses novos peritos, contratará por um prazo de 12 meses, um ano, essas clínicas, essas associações, e pode ser prorrogado por até outros 60 meses. Agora vamos lá, o outro fato importante. Estamos falando sobre o IPVA de 2022 e o decreto, o edital que abriu o credenciamento de profissionais e de clínicas para o IMESC. O agendamento, elaboração do laudo pericial e entrega do laudo à pessoa com deficiência
deverá ser realizada exclusivamente pelo site da Secretaria da Fazenda, pelo CIVEI. Como é que acontece essa matemática? A pessoa com deficiência vai solicitar o agendamento do seu exame pericial mediante a indicação do tipo de deficiência e do CEP da residência. Na hora que você vai lá no site, a hora que abrir o pedido de agendamento, você vai ter que dizer duas coisas mais importantes: o tipo de deficiência e o CEP da sua residência. Porque aí o CIVEI entende que ele vai encaminhar você para a clínica, para o credenciado mais próximo da sua residência e que tenha o profissional para avaliá-lo. Então, você pode morar em Barueri, você vai dizer o CEP de Barueri. A clínica mais próxima da sua casa, que tem lá uma especialidade, por exemplo, de oftalmologia, pode ser em Junqueirópolis. Pode ser em Barueri. Quem vai destinar isso é o site do CIVEI. Ele que vai te dizer onde você vai fazer a sua perícia e onde tem a especialidade para fazer a sua perícia. Tomara que o site do CIVEI esteja em ordem, não é? Porque eu tenho medo de pegar alguém lá de Caraguatatuba, ter que fazer uma perícia lá em Presidente Epitácio. Muito medo, né? Porque Caraguatatuba, Presidente Epitácio, é um tirinho, deve ser uma coisa de uns 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Tenho muita preocupação com esse site do CIVEI, mas está lá. Então, para fazer a perícia, quando abrir, não está aberto ainda, quando abrir, você vai ter que dizer a sua deficiência e o CEP da sua residência. Então, o que é que a gente tem que... O que é que nesse edital diz? Primeiro, a pessoa deve entrar no CIVEI e fazer o pedido para a isenção de 2022. É a pressão psicológica. Então você deve entrar lá e fazer o pedido. Depois que fizer o pedido, de certo, daqui a pouco eles vão dizer quando é que vai começar o agendamento da perícia. Porque eles estão começando a credenciar hoje. Ou melhor, amanhã. Isso não significa que a partir de amanhã já vai ter agendamento liberado. Nós temos um prazo aí para esperar quem tem interesse em se credenciar, apresentar a documentação, o IMESC avaliar a documentação e depois ir liberar os credenciados. Então não adianta você achar, já está resolvido. Não, não está resolvido. Publicar o edital de credenciamento é uma coisa. Credenciar e liberar as perícias é outra. Vamos devagar com andor, né? Então, o que é o roteiro que no edital consta? Primeiro, você fazer a solicitação de isenção pelo site da Secretaria da Fazenda, aguardar o agendamento da perícia pelo próprio site da Secretaria da Fazenda, depois você vai fazer o exame pericial e depois tem a entrega do laudo pela entidade médica para a Secretaria da Fazenda. Tá? Cada perícia médica, o Estado vai pagar R$ 211 por cada laudo, tá? Então, cada laudo que for feito, o Estado vai pagar para este profissional R$ 211 e você não tem que pagar nada de laudo do IMESC. Tá certo? Então isso está muito claro. R$ 211. Por sinal, eu queria levantar, o secretário da Justiça me parece que disse que era um valor mais alto, né? Mas agora fala que quem tiver interesse em se credenciar, saiba que vai receber R$ 211 por perícia, tá? Nós temos aqui também as informações de que as avaliações e classificação de gravidade deve seguir o modelo de laudo único, que utiliza critérios de classificação internacional de doença, o CID, e contempla a classificação internacional de funcionalidade, ambas da Organização Mundial de Saúde. O exame pericial, para fins de isenção, resultará em um laudo pericial de comprovação da deficiência com a clara indicação de sua gravidade,
classificado como grau leve, moderado, grave ou gravíssimo ou transtorno do espectro do autismo. Outra informação: o laudo deverá ser realizado por 2 profissionais, obrigatoriamente por um profissional médico e um profissional de saúde não médico capacitado, como assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta ou psicólogo. Importante. Ah, não tem avaliação biopsicossocial? Não tem entre aspas. Vou falar por que isso. Não esquece, deixa o like por enquanto. Estamos trazendo essa informação com exclusividade para você aqui no Diário PCD. Então vamos lá. Cabe ressaltar que o laudo deverá ser realizado por 2 profissionais, obrigatoriamente por um profissional médico e um profissional de saúde não médico capacitado, como assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta ou psicólogo. Outra coisa. No momento do agendamento da perícia, quando eles liberarem para você agendar a sua perícia, quando isso acontecer, você poderá encaminhar documentos médicos que atestem sua condição de saúde para uma análise prévia ao exame pericial. Aqui vem outro ponto importante. Quando você for agendar, quando você abrir o agendamento para você agendar a sua perícia, lá diz eles que terá um campo para você anexar laudos, documentos médicos que você já tem. Sugiro que esses documentos não tenham prazo maior do que 3 anos. O que é que eles aceitarão para você juntar isso quando você for pedir a perícia? Vamos lá. 1. Laudo emitido pelo INSS para aposentadoria para pessoa com deficiência por tempo de contribuição, aposentadoria para pessoa com deficiência por idade, BPC e auxílio inclusão. Outro, o laudo, você pode juntar um laudo emitido pela prefeitura da sua cidade para finalidade de isenção tarifária de transporte público com a devida identificação sobre a condição de deficiência e CID. Outro, laudo médico pericial emitido por perito oficial ou órgão oficial com informações sobre condição de deficiência e CID. Ainda, atestado de avaliação original emitido por equipe médica, formada por pelo menos um médico especialista na área correspondente à deficiência, um assistente social ou psicólogo, de unidade prestadora de serviço público ou privado de saúde, contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Outro laudo. Você pode juntar também o laudo médico emitido pelo médico assistente com informações sobre condições de deficiência e CID. Então, esses documentos podem ser anexados por você quando eles liberarem o agendamento da perícia. Diz aqui que vai ter um campo lá para você anexar esses documentos, tá? Então, nós temos divulgando para você o que diz o edital de credenciamento do IMESC, tá? Eles dizem ainda que os exames periciais que você vai ter que fazer deverão ser realizados em 2 etapas, sendo que ambas devem ocorrer no mesmo dia e obrigatoriamente no mesmo local. Assim, cada profissional examinador irá realizar sua avaliação pericial de forma separada para a posterior conclusão do laudo final. Então você vai passar por 2 perícias. Você vai passar por um médico, vai passar pelo assistente social, passar pelo psicólogo, passar pelo terapeuta. Então, são 2 perícias, tá? Por que eu estou dizendo de que muito do que está publicado aqui
está, entre aspas, falando sobre uma avaliação biopsicossocial. No Diário Oficial de hoje, nós temos alguns modelos que os profissionais credenciados pelo IMESC vão precisar preencher. E para mim, está muito claro que o Estado está iniciando, entre aspas, uma avaliação biopsicossocial. Porque ele não vai avaliar só a sua deficiência, não. Ele tem outras avaliações a ser feitas aqui. Como, por exemplo, funções mentais, funções sensoriais e dor, funções de voz e da fala, funções do sistema digestivo, metabólico e endócrino, funções genitourinárias e reprodutivas e outras coisas, tá? Então ele vai tratar disso. Então depois ele vai pedir essa avaliação de tudo isso. Depois, no caso da pessoa com deficiência física, tem lá um modelo para ele preencher. Para deficiência auditiva, tem um outro modelo, inclusive vai ter que anexar o audiograma, tá? Então, deficiência física e deficiência auditiva. Aí vem a questão importante, deficiência visual. Aqui eles inserem um campo para o profissional colocar como visão monocular. Então, nesse novo modelo que o IMESC está oferecendo, aqui ele fala em visão monocular. A deficiência visual, ela pode ser a cegueira, a baixa visão, a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60, ou a visão monocular. E também tem a questão da deficiência intelectual. Depois a deficiência mental, psicossocial e a deficiência múltipla. Então, eles criaram aqui, pessoal, uma condição de a gente entender que o Estado ele não criou uma avaliação biopsicossocial, mas ele está muito próximo de avaliar um todo, tá? De avaliar um todo antes de conceder o seu laudo. Para você ter uma ideia, eu estou aqui no Diário Oficial, nós temos na análise social, eles começam inclusive pedindo a identificação de barreiras externas e fatores ambientais das pessoas que vão passar pelo laudo pericial. O modelo de laudo pericial que eles produziram podem ter copiado de outro lugar, mas eu vejo que foi muito importante. Quando temos que criticar, que a crítica seja feita. Quando temos que creditar, vamos creditar. O edital de credenciamento que o IMESC publicou hoje é um edital que demonstra ter muita seriedade, que demonstra ter condições de avaliar as pessoas com deficiência num todo e que ninguém aqui vai ser prejudicado, não. A pessoa que tem uma deficiência, ela não vai ter dificuldade para passar por esse laudo, por essa nova avaliação. Agora, quem, por um acaso, não tiver aí enquadrado realmente no grau de uma deficiência, vai ter dificuldade. Então o IMESC divulgou o credenciamento. Vamos aguardar agora, nós temos pelo menos aí um prazo para que o IMESC receba a documentação de quem tem interesse em se credenciar, vai receber a documentação, depois eles vão avaliar e depois eles vão credenciar. Credenciando um certo número de clínicas, de associações, de hospitais, eles vão abrir a agenda para as perícias. Quando isso vai acontecer, não sei, mas eles deram um passo que há 3 meses não davam, que é publicar o edital de credenciamento. Resolveu? Não resolveu, mas nós temos mais um fato que para mim, prova por A mais B de que o prazo de 31 de julho vai ser estendido. Com certeza, vai ser estendido, porque o IMESC não vai conseguir credenciar um número suficiente
de clínicas, de associações, de hospitais, de entidades, num prazo recorde, para poder começar o agendamento da perícia. Nós temos isso aqui? Temos. É um ganho, é um ganho. É um fato novo, é um fato novo. Mas para que isso aconteça, ainda falta muito para abrir o credenciamento no site do IMESC, para abrir o agendamento e para eles agendarem a sua perícia. É uma distância muito longe, mas nós temos um fato novo. O IMESC acordou. O Ministério Público cutucou a ponto deles acordarem e publicar esse edital. E nós estamos divulgando para você com exclusividade aqui no Diário PCD. Nós temos que trazer a informação e a notícia para você. Isto é informação, isto é notícia. Não tem confete, não tem crítica, não tem ataque. É a notícia conforme tem que ser dada. Vamos aguardar no decorrer do dia a manifestação de vários parceiros. Inclusive, já conversei hoje, logo nas primeiras horas, com a doutora Solange, da Lauisen. Ela está avaliando tudo isso para poder conversar conosco. Conversei com a equipe da Mais Você Isenções, lá com a Luciana, com o Álvaro, com a Lilian, com o Guto, com a Aniele. Estamos avaliando tudo isso para a gente trazer para você outras informações. Mas a primeira informação é essa. O edital para credenciamento do IMESC está publicado no Diário Oficial. A partir de amanhã, quem tiver interesse pode fazer o pedido de credenciamento. Está aberto o pedido de agendamento de laudo? Não, não está aberto. Não adianta você ir lá no CIVEI que não vai estar aberto para você agendar, tá certo? Fica no aguardo, tendo novidades, nós traremos para você, pode ter certeza disso, e a gente vai trazendo para você, quanto puder, novas informações, tá certo? Fica ligado, hoje temos cobertura o dia todo, à noite vamos estar ao vivo, às 8 horas da noite, com o pessoal do Podemos Sim. Enfim, nós vamos ter um dia, uma quinta-feira, 26 de maio, de muito trabalho, muita atividade. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por deixar o link e compartilhar o vídeo. Forte abraço, até daqui a pouco, hein? A grande mudança que houve foi a inclusão do deficiente auditivo, que antes não tinha direito à isenção de IPI e agora passa a ter direito. Mas o decreto diz que, para que ele tenha direito, é necessário apresentar uma audiometria com perda auditiva bilateral em ambos os ouvidos superior a 40 decibéis. Nós mesmos, na Lauisen, partimos de alguns pressupostos. A gente faz um laudo e depois desse laudo a gente faz uma revisão desse laudo. Então os laudos que são feitos inicialmente pelo Marcelo, eu faço a revisão, e os meus ele faz a revisão, que é para evitar que haja problema. Os nossos laudos, por exemplo, a gente tem certeza que estão padronizados.